privilégio estar diante dos irmãos para partilhar a palavra do Senhor. E desta vez quero convidar os irmãos para podermos nos dirigir às nossas Bíblias. Vamos abrir o Evangelho de Lucas. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 15. Vamos ler dos versos 11 a 21. Lucas, capítulo 15, vamos ler de 11 a 21. Bom, um dia, quando eu ainda voltava lá do Boto de dar aulas, então tentei parar num agente aí de carteira móvel e mola para levantar algum valor. E ele estava a conversar com uma outra pessoa sobre vários assuntos. Falaram sobre jejum, falaram sobre alguns assuntos espirituais. E como naquele dia o sistema não me ajudou, levantei, eu recebi a mensagem, mas ele não recebeu, então eu tinha que esperar a confirmação dele, confirmar saldo, e fui ouvindo aquilo que eles iam falar sobre determinados assuntos. E falaram um bocado sobre jejum, depois falaram sobre confissão, e falaram também sobre arrependimento. Amém? Amém. Estando ali, eu comecei também a querer contribuir um bocado, só que o tempo já estava a me fugir, eu precisava apanhar chapa, e se eu começasse a falar, provavelmente não íamos também terminar ali, e o meu plano ia sair dali. E então Deus colocou logo naquele dia aí, para poder aprofundar mais sobre arrependimento, e por isso eu queria compartilhar com os amados irmãos hoje, sinais do arrependimento genuíno. Amém? Amém? Esse é o tema que nós vamos compartilhar no dia de hoje, sinais do arrependimento genuíno. E para aqueles que gostam ainda de subtítulos, podem aí colocar como evidências internas e externas de um coração transformado. Amém? Amém. Sinais do arrependimento genuíno, evidências internas e externas de um coração transformado. Por que eu coloquei o subtítulo? Porque ao longo daquilo que era a leitura, a meditação, acabei vendo que o arrependimento genuíno ele vai dar sinais, sim, e que são também traduzidos de outra forma por evidências. Essas evidências são internas, algumas delas começam onde? No nosso coração, mas o arrependimento não é algo que só está dentro do coração. Ele tem que também o quê? Ter algo externo que vai ser visto pelos outros. É que nem uma árvore. A raiz começa onde? Debaixo da terra. Mas os frutos nós vemos onde? Fora. Por isso é que o próprio João Batista, pregando no deserto, diz: produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. Amém? Então, também quando o secretário aqui naquele dia, acho que há 1 mês e meio ou 2, colocou já que no dia 25 seria eu a compartilhar, deu mais ainda ênfase de poder meditar ainda mais sobre essa palavra. Amém? Então, sinais do arrependimento genuíno, evidências internas e externas de um coração transformado é o nosso tema. Quem já encontrou? Lucas, capítulo 15 e verso 11, diz amém? Amém. Diz assim, na versão que comigo trago. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço dos seus cidadãos, dos cidadãos daquele país, e este mandou para seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, ele foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Repetindo o 21.
E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Amém? Amém. Bom, como eu disse aqui, o nosso tema é sinais do arrependimento genuíno. Evidências internas e externas de um coração verdadeiramente transformado. Bom, o texto que nós aqui acabamos de ler, ela faz parte de uma série de parábolas. Mas o próprio livro de Lucas é considerado o livro ou o evangelho com mais parábolas. Ou seja, é nesse livro onde estão registradas mais parábolas que o nosso Senhor Jesus Cristo contou. Sabemos que as parábolas eram um recurso didático, um recurso pedagógico que Jesus Cristo utilizava para deixar as coisas mais claras, para poder explicar e exemplificar. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos mais parábolas do que em todos os outros evangelhos. Um exemplo disso é que no próprio capítulo 15 nós temos uma sequência de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e em seguida a parábola do filho pródigo. Todas elas respondendo a uma pergunta que os saduceus e os fariseus fizeram para quê? Que os escribas e fariseus fizeram para Jesus. Diz então o texto, logo no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 15, que Jesus estava assentado com o quê? Os publicanos e os pecadores. Os escribas e os fariseus aproximaram-se dele e viram aquela situação e não gostaram de Jesus estar assentado com eles. Primeiro, por que eles não gostaram? Quem eram os escribas e os fariseus? Quem eram os publicanos e os pecadores? Os escribas eram pessoas responsáveis por traduzir, por copiar a palavra do Senhor. Lembrando que naquele tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, não existiam fotocopiadoras, impressoras e tudo mais. Então, os escribas eram copistas que tinham a responsabilidade de o quê? Transcrever a lei, passar. Se quiséssemos ter uma Bíblia para cada um dos irmãos, os escribas eram responsáveis por copiar uma Bíblia inteira, ou o Antigo Testamento inteiro. Dar ao pastor Eurico, dar ao secretário, pastor João. Então, esse era o trabalho deles. Mas, por eles também serem pessoas que estavam lá a fazer essa transição, essa transcrição, começavam já o quê? A ter domínio. Então, também eram respeitados como autoridades espirituais com conhecimento daquilo. Se você passar a fazer cópia de tabuada ao longo dos seus 20 anos, você pode te perguntar 50 vezes 50 se na tabuada tem, você não vai precisar mais o quê? Então, você vai saber logo o quê? De cor. Então também era baseado nisso que os escribas, eles tinham autoridade. Já os fariseus, o outro grupo também que andavam junto, eram parte de um partido religioso do judaísmo. Apesar de todos eles serem judeus, mas tinham alguns que discordavam de algumas crenças entre eles. Então os fariseus eram apenas um grupo deles que tinham também as suas próprias crenças. Então todos esses escribas e fariseus eram pessoas que no âmbito daquilo que é a religião da época, eram pessoas responsáveis, eram pessoas consideradas, eram pessoas de grande figura diante do povo. Então eles vêm para Jesus com toda essa pompa, com toda essa responsabilidade, com toda essa honra, com todo esse orgulho, e eles deparam para Jesus e criticam. Como é que este que se diz santos está a sentar com publicanos e pecadores? Deixa-me também explicar quem eram os publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas que eram do povo judeu. Quando Jesus estava ensinando na época, eles estavam a viver debaixo do domínio do Império Romano. O Império Romano estava a dominar os judeus e colocou então cobradores de impostos para poder recolher as coletas. E essas pessoas eram próprios judeus que eles levavam para também cobrar o quê? Próprios judeus. Então, quando os judeus reparavam para aqueles publicanos, eles não gostavam, porque eram considerados traidores. Como é que você aceita trabalhar para esse que está nos oprimir e ainda vem nos cobrar o quê? Dinheiro, impostos. Uma outra coisa que agravava mais o ódio ou a não simpatia dos judeus para os publicanos é que os publicanos, além de cobrar o imposto, eles acrescentavam mais o que aí? Uma taxa deles e colocavam onde? No bolso. Se os irmãos virem, Zaqueu, ele era odiado também, as pessoas não gostavam dele porque ele era o quê? Publicano. E até quando Jesus vai para a casa dele, ele diz o quê? Se eu roubei a alguém, vou devolver o quê? 4 vezes mais. Então, porque isso indica que Zaqueu também tinha essa prática, ou seja, era a prática dos publicanos fazer isso. Talvez existisse entre eles alguém que fosse honesto, mas aqui a maior parte deles, eles são o quê? Eram o quê? Eram corruptos, eram pessoas que não eram honestos. Então, esses é que estavam a sentar com Jesus. As pessoas odiavam tanto e que lhes colocavam no grupo de outros pecadores, prostitutas, ladrões, adúlteros. Então eles estavam a ser considerados a mesma coisa. Para eles, os publicanos
as prostitutas, os ladrões, tudo era farinha do quê? Mesmo saco. Então eles vêm e perguntam para Jesus: você se diz ser autoridade espiritual, você não conhece com quem está sentado? Você come e recebe a eles? Então Jesus Cristo, para responder a essa pergunta que eles diziam: como é que você senta com eles? Você deveria vir e sentar com quem? Conosco. Nós é que somos a autoridade espiritual. Você é que deve vir sentar conosco, não pode sentar com quem? Com esse. Em vez de sentar com esse povo aí, que são sujos, pecados e imundícia, vem sentar onde? Aqui. Se você se diz espiritual, os espirituais, os têm que sentar entre os teólogos, debaterem assuntos, não sentar com o povo, não sentar com aqueles que estão a pecar. Era isso que o quê? Os escribas e os fariseus estavam a querer transmitir para Jesus naquele momento. Quando Jesus Cristo então ouve e presta atenção, ele começa a contar 3 parábolas que eu disse aqui. A parábola do quê? Da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, o fim único que Jesus Cristo queria contar ou explicar era, está até no verso 10 do capítulo 15. E vos digo assim, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por o quê? Um justo. Amém? O que Jesus Cristo estava a querer dizer com essas 3 parábolas? Estava a querer dizer que Deus gosta mais, ou se alegra mais, ou os seus ficam mais alegres, quando entra um irmão vir-se aqui, se apresentar no momento de e dizer: irmãos, eu estava na bebedeira, eu estava na prostituição, eu era ladrão, agora aceitei Jesus e quero seguir o quê? A Jesus. Então há mais alegria do que por nós os 100 que estamos onde? Estamos aqui. A pergunta é: Deus deixou de nos amar? Não. Mas naquele momento estamos alegres por quê? Por aquela pessoa que o quê? Que se arrependeu. E os publicanos, aliás, os escribas e os fariseus não entenderam isso. Eles começaram a sentir ciúmes e queriam que Jesus Cristo pudesse estar lá com eles. E Jesus então, depois dessas 3 parábolas, ele conta 2 e vai contar a terceira, que eu digo que essa terceira, em alguns momentos ela dá um checkmate, mas em alguns momentos também ela nos deixa com mais dúvidas. Se vocês forem a ver as outras 2 parábolas, elas terminam assim, falando que há mais alegria. Essa a parábola do filho pródigo também mostra alegria, quando o pai promove a festa. Mas ela provoca um outro problema: o ciúme do quê? Do irmão. Essa parábola também termina com o ciúme do irmão. E era exatamente isso que Jesus Cristo estava querendo admitir: que vocês, que os escribas e os fariseus, são iguais àquele irmão que viu o irmão vir, estava perdido, mas não está feliz com o quê? Com arrependimento. Vem na igreja alguém arrependido, nós começamos o quê? Em vez de lhe acolher, começamos o quê? A lhe falar mal. Ia para onde? Não voltou? Pensava o quê? Então, os escribas representavam esse tipo de pessoa, os fariseus representavam esse tipo de pessoa. Então, essa parábola nos explica isso. Mas algo que me toca e que me faz, talvez, trazer o tema de sinais do arrependimento genuíno, é que diz aqui no texto que há mais alegria quando, nos céus, aliás, entre os anjos, quando um pecador se arrepende. E também diz que o pai, ele recebe o filho, porque o filho o quê? Se arrependeu. Mas como então que nós podemos ver que alguém se arrependeu de verdade? Que essa pessoa mudou, está transformada? Será que é um sentimento? Basta a pessoa vir dizer: eu o quê? Mudei. Eu não sei vocês, mas eu já vi pessoas e pessoas a pedirem desculpas e a voltar o quê? A cometer o mesmo erro. Essa pessoa se arrependeu ou não? Não. Era arrependimento ou era peso de consciência? Era vergonha, era tristeza? Então, essas perguntas todas me fizeram talvez meditar nesse texto e trazer aqui sinais do arrependimento genuíno e não arrependimento de falsidade, de mentira, de fingimento, de emoção, de alguma coisa. Enganar inglês. pode também se aplicar. Então, este é o tema que nós vamos colocar aqui. Bom, no texto que nós lemos aqui, nós temos essa história vai nos ensinar. Mas também, o próprio João Batista, pregando antes de batizar Jesus, ele pregava uma pregação de quê? De arrependimento. Ele diz lá, ele soa como a voz do deserto, onde ele dizia: a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira o quê? Da ira vindoura. Porque João Batista, batizando, também percebeu que existiam pessoas que vinham à procura dele para serem batizados, não porque estavam verdadeiramente o quê? Arrependidos, mas queriam parecer também espirituais, porque lá todo mundo estava batizado, batismo era fama, quem era batizado por Jesus, por João Batista, o profeta, parecia mais santo. Então, publicanos, escribas e fariseus, saduceus também aproximavam-se de lá para batizar, mas ele na verdade não estava o quê? Arrependido. Então ele diz,
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era vindoura? Produzir fruto digno do quê? De arrependimento. Não digam a si mesmo que nós temos por herança Abraão. Ou seja, eles confiavam mais em serem filhos de Abraão do que produzir arrependimento. Há pessoas que pensam que ele vai ser salvo só por ser da União Batista. E ele não quer se arrepender. Pensa que a salvação dele está segurada onde? Na União Batista. Até diz, eu sou do tempo de Martinho Campos. Eu sou do tempo de X, de YZ. Não podemos nos assegurar a isso. Estou aqui eu. Exatamente a mesma coisa que o povo de Israel ou os saduceus estavam fazendo naquele tempo. Eles se garantiam que nós temos por herança o quê? Abraão. Sou da linhagem de Abraão. Então só isso já me garante a salvação. E João Batista diz, raça de víboras. Arrependam-se. Mudem. Convertam-se. E a parábola do filho pródigo nos mostra também algo bom. Nos mostra um ciclo de quê? Que começa com rebeldia. Quando o filho decide sair de casa, ele pede a herança. Mostra rebeldia. Eu não sei se os irmãos gostariam ou se sentiriam abençoados para os pais. Penso que pelo menos eu, por enquanto, não estou preocupado porque Tiago penso que não pensa até lá. Em querer dizer, me dá a minha parte e vou partir. Eu não sei como é que um pai receberia essa notícia. Dizer, me dá a minha herança. Geralmente as heranças se dão quando? Quando o pai morre. Então automaticamente o filho estava a dizer o quê? Você está a demorar a ir, você. Então isso fere o pai. Outra coisa, mesmo que ele não estivesse a dizer isso, ele estava a dizer que debaixo da autoridade do pai ele não estava feliz. Ele queria experimentar outra coisa. Queria experimentar outro mundo. Aquilo que o pai tinha para ele na casa dele não era o suficiente. Ele queria por si mesmo ir buscar outras coisas. E então temos aí a rebeldia de um filho que não obedece. Mas também nos mostra que houve queda. Quando ele pede, há pessoas que pedem dinheiro dos seus pais, vão fazer negócio, viram o quê? Empresários. Gerem bem o valor. Mas esta aqui diz que ele levou dinheiro, bem vivendo de modo irresponsável, de forma dissoluta. Ele não levou para ir aplicar, não levou para ir curtir, gastou todo o dinheiro lá e caiu em pecado. Então temos aqui a queda desse homem, desse filho. Depois da queda nós temos o quê? O arrependimento, diz a palavra caindo em si. Ele quando se arrepende, ele volta então para a casa do pai e começa então a pedir desculpa. Então, batizar por causa de querer ver os outros não é arrependimento. Há pessoas que já fizeram 5 anos seguidos festa de aniversário. Vê, aniversário todos os anos nada, esse ano tem que mudar. Quero o quê? Batizar. Ele vem, é o melhor aluno a vir participar na escola bíblica dominical, batiza, depois não se ouve mais falar dele. Por quê? Ele queria batizar, fazer festa e depois o quê? Viver. Mas não estava verdadeiramente o quê? Arrependido. Mas nós temos que buscar aqui arrependimento verdadeiro. Então, o texto nos mostra que o arrependimento, ele tem evidências, ele tem um processo. Como é que esse arrependimento acontece? O que esse arrependimento envolve? Nós vamos ver então aqui, nesse texto, quais são os sinais de um arrependimento genuíno, de um arrependimento verdadeiro. O primeiro sinal nós temos aqui no Lucas 15 mesmo, no capítulo 15, no verso 17. Diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados tem o meu pai? Então, eu me apeguei muito nesse caindo em si. Significa o quê? Que o arrependimento genuíno, ele começa com um reconhecimento do pecado. Amém? Amém. Nós só vamos nos arrepender quando nós cairmos em quê? Em nós mesmos. Quando nós reconhecermos o quê? Que estamos onde? Em pecado. Que a situação que nós estamos não estamos bem. Eu comecei a perguntar, esse caindo em si, o que isso significa cair em si? Cair em si significa despertar espiritualmente. Há pessoas que vivem em pecado, mas eles estão adormecidos espiritualmente. Este filho, quando ele saiu, ele parecia que estava a ver, mas não estava a ver. Ele acordou quando o quê? Encontrou-se numa situação difícil. Ele então caiu em si. Há momentos que você faz uma coisa sem você perceber. Depois de você cometer, você diz: poxa, o que foi que eu fiz? Então você aí caiu em si. Você está a reconhecer que o quê? Alguma coisa está errada. Você tem alguma coisa que não está bem. Então o arrependimento ele começa quando nós caímos em si. Não basta apenas
você sentir peso, é necessário o quê? Reconhecer. É necessário admitir que você está errado. O arrependimento começa quando você cai em si, quando você reconhece que é pecador, quando você reconhece que está o quê? Em pecado. Mas uma coisa que me deixa triste ou extremamente triste é que quando foi que este jovem aqui caiu em si, ou quando foi que este jovem reconheceu o estado que ele estava? Diz que quando ele estava a comer comida do quê? Dos porcos. Irmãos, começa a dizer que nunca é tarde para se arrepender. Mas eu discordo um bocado, porque a palavra do Senhor diz: busca o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Significa que há um tempo que só arrependimento não vai o quê? Não vai valer. Amém? O que eu quero dizer com isso? Irmão, não espere estar na lama para cair em si. Não espere perder amigos, familiares, não espere perder emprego, não espere estragar amizade, não espere estragar o seu ministério, não espere ter uma boa reputação para você o quê? Cair em si. Aquele momento em que você começa a se afastar e você perceber, volta para Deus. Não espere estar numa situação difícil para você reconhecer os seus erros. Não espere tudo piorar. Não espere estar numa situação deplorável para você se arrepender. Esse homem aqui, ele se arrependeu sim, mas se arrependeu depois de estar a comer o quê? Com os porcos. Por que ele não se arrependeu antes? Ele viu que o dinheiro acabou. Por que ele não voltou? Porque ele quis ainda continuar o quê? A tentar por si. Às vezes nós ficamos lá na lama. E a lama nos traz essa dura realidade. Cada um aqui é chamado a arrependimento de várias formas. Alguns são chamados por sua própria situação, alguns são chamados a arrependimento por uma voz. Nós temos o caso de Saul. O profeta Natan foi para ele e falou sobre o seu pecado. Samuel falou sobre o seu pecado, ele não se arrependeu. Mas Davi também, ouvindo o pecado, ouvindo, aliás, o confronto de Natan, ele se arrependeu. Então, às vezes, há vozes que nos chamam para o quê? Arrependimento. E nós não queremos o quê? Não queremos nos arrepender. Nós não queremos cair em nós. Este homem aqui vai e reconhece o seu pecado. Este homem aqui, ele reconhece que está errado. Mas em que situação? Será que você está à espera de chegar nesse nível? Está à espera de chegar também a comer com os porcos? Está à espera de perder tudo? Está à espera de gastar aquilo que o seu pai espiritual, seu Deus lhe dá para depois colocar? Você não ouve os conselhos de sua mãe e quer viver a vida. De repente descobre que já está com 35 anos, não está casada, ir sentar em casa do papai também é vergonha, e já estão outras coisas. Você não ouve o conselho dos seus pais e depois descobre que já está há 40 anos a cumprir 2 anos ou 7 anos de prisão e não tem mais como. Você quer se arrepender na cadeia? Precisa chegar até lá. Somos chamados de arrependimento. A cada oportunidade que nós estamos a vir nesta casa de Deus, quando o mensageiro está a pregar, quando os jovens estão a cantar, quando os juvenis estão a colocar os seus corinhos a apresentar também, é uma oportunidade, é uma chamada para arrependimento. Não espere chegar a uma situação pior. Reconheça o seu pecado. Caia em si. Que Deus nos dê a graça de chegarmos a casa essa noite, essa tarde, e dizer: Deus, me alerte se eu estiver a cair no mal. Abra os meus olhos. Me faça cair o quê? Em mim. Que essa seja a nossa oração. Para que nós não possamos viver uma vida dissoluta e reconhecer mais tarde. Ele se arrependeu. Mas depois de gastar o quê? Tudo que o pai lhe deu. Depois de perder tudo. Será que você está à espera disso para se arrepender verdadeiramente? Para ter esse arrependimento genuíno, você precisa de chegar nessa situação. Você precisa comer com os porcos. Somos chamados a reconhecer o nosso pecado. Somos chamados a cair em si. Lembrando que o pai só recebe o filho porque o filho se arrependeu verdadeiramente. Há alegria quando alguém se arrepende. Este é o primeiro sinal. Não tem como você se arrepender genuinamente se você continua ainda o quê? A negar, a esquivar, a fugir e a não reconhecer os seus pecados. Quando foi a última vez que você se lembra que você caiu em si? Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? A palavra do Senhor em Tiago diz que transformem, convertam o vosso riso em pranto. Ou está a querer dizer, às vezes, estar assim, a cantar, fazer elulo, está tudo bem. Mas quando foi que você se achou miserável diante da presença de Deus?
Quando foi a última vez que, avaliando a sua vida, vendo item por item, você diz, poxa, eu sou miserável. Aquilo que eu tenho feito não tem me ajudado. Somos chamados a verificar, a analisar a nossa vida, a analisar se estamos nos porcos, se estamos ainda na lama com os porcos ou não. Então esse é o meu primeiro desafio. Chegado em casa, reúne a sua família, reúne seus amigos, aqueles que vão falar sinceramente assim. Dizer, falem sinceramente. Não tenham medo do quê? De me ferir. Estou na lama, com os porcos, estou a caminho de lá, ou estou bem? E depois, ore a Deus pedindo perdão, dependendo da sua situação. Amém? Amém. Então esse é o primeiro passo, ou primeiro sinal de um coração. A primeira evidência de um coração transformado, primeiro sinal. Segundo, no verso 18 do mesmo Lucas 15, diz assim o texto. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura? Isso está no 17, de comida. E eu estou aqui passando fome. 18. Vou me levantar, irei até meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Um coração extremamente arrependido, ele cai em si, mas ele não cai em si continuando o quê? Na lama. Ele decide o quê? Voltar. Amém? Amém. Então, outro sinal de um coração transformado, outro sinal de um arrependimento genuíno é quando você volta de onde você não deveria ter o quê? Saído. Há pessoas arrependidas que estão lá, ainda na prostituição. Ele está arrependido, mas como vou voltar onde? Para a igreja. Como vou voltar para casa? Mas o filho pródigo não sabia se o pai ia de perdoar ou não, mas ele decidiu, vou o quê? Vou pedir perdão ao meu pai. Não basta apenas reconhecer. Reconhecer é importante, mas não termina por aí o arrependimento. Tem que voltar. Tem que voltar de onde você saiu. Não basta ficar triste e sentir vergonha. Não basta apenas. Tem que abandonar o quê? O pecado que você tem cometido. Sair da lama, sair daquela situação onde você se encontra. Esse é um dos sinais do verdadeiro arrependimento. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não tem arrependimento sem volta, não tem arrependimento sem mudança. O filho, depois de cair em si, poder escolher continuar lá ou voltar. Mas ele escolhe o quê? Voltar. Ele não escolhe o quê? Permanecer onde? Na lama. Outros tratam na lama, onde estão os porcos, como se fosse praia. Começam o quê? A se sentir confortáveis com a situação do pecado onde eles estão metidos. Até pedem um cobertor para se cobrirem enquanto está a dormir onde? Na lama. Somos chamados a voltar. Se você já fez essa autoanálise e descobriu que está a viver fora dos padrões de Deus, volte para Deus. Não permaneça na lama. Na lama não é na praia onde você vai nadar, dar pino, ficar confortável. Não. Volte para a casa de Deus. Volte para Deus. Volte para seu pai, volte para sua mãe, volte para seu irmão. Somos chamados a voltar. Não basta apenas ficar. As pessoas estão se sentindo muito confortáveis demais na lama. Se você está na lama e despertou, acorda, sai. Independente do tempo que você tenha ficado, levanta da lama, sai e volta. Volta para a casa do pai. O filho decide voltar. O filho não decide ficar lá na lama ainda, a se acomodar. Não decide ainda permanecer a partilhar com os porcos. Há pessoas que você vai encontrar, talvez, aí, nas bebedeiras, na roubalheira, ou mesmo numa vida absoluta, e diz, eu ia à igreja, e você conversa com ele e diz, eu sei cantar, conheço todos o quê? Os hinos do quê? Da União Batista. Você começar a ir no 108, ele vai te mostrar. Até às vezes ele canta melhor do que você. Mas ele ainda não decidiu o quê? Voltar. Então, quando nós não decidimos voltar, ainda não é arrependimento. Ainda é peso de consciência, ainda é vergonha. O arrependimento ele envolve o quê? Voltar. Há pessoas que, como eu disse aqui, pecam, reconhecem, dizem que estão arrependidos, mas depois voltam o quê? A fazer. Aquele que se arrepende, ele tem tendência a não voltar a fazer. Ele luta para o quê? Para não fazer. Não significa que não vai cair mais. Não existe alguém que fica logo de vez. Não existe medicamento. Mas nós lutamos, guerreamos contra nossa carne para o quê? Para não cair em pecado. Mas há ladrões que já apanham a serem batidos. Você vê lá, assim.
vista quase a não se ver por causa do quê? Porrada. Se ele perguntar, vai fazer mais? Eu não vou. Depois de 6 meses encontra de novo o quê? Ele a levar outra porrada. Por quê? Pesou, caiu em si, mas não o quê? Não voltou. Não decidiu mudar, não decidiu abandonar. O pecado, para nós nos arrependermos, precisamos abandonar. O que acontece? É que provavelmente ele está arrependido daquele roubo, porque aquele roubo deu errado. Não está arrependido de roubar no geral, não. Está arrependido do quê? De roubar naquela casa, porque naquela casa de pegar. Prefere roubar o quê? Noutra casa. Ele está o quê? Está arrependido de adulterar com a esposa do senhor X, porque o senhor X lhe pegou. Mas com as outras pessoas ele o quê? Não está arrependido. O arrependimento tem que ser total, não apenas daquela o quê? Daquela situação. É mudar uma vida completa e não apenas aquela situação onde você se encontrou. É abandonar tudo. Está arrependido de espalhar uma fofoca, mas as outras fofocas, ela não está arrependida. É voltar. É abandonar. É tempo de nós levantarmos. Na lama nem para ficar a dormir. Levanta, irmão. Volta para a casa do pai. Volta para a situação onde você estava. Por mais dolorosas que sejam as críticas, como seu pai vai te receber, mas volta para ele. É momento de nós voltarmos para Deus. Já vimos que para um dos sinais do arrependimento genuíno é o reconhecimento. O segundo é a decisão do quê? De voltar. Mas tem outra característica aqui. Ainda no verso 18. Na parte B, diz, vou me levantar, irei até meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra quem? E contra ti. O terceiro sinal de um arrependimento é confissão. Amém? Amém. Não se pode se arrepender se você não está disposto a quê? A confessar. O filho, ele diz, vou, sim, para lá, mas vou chegar ali e dizer o quê? Pai, ele programa a confissão, como vou falar. Chega lá, se formos a ver no verso 20, provavelmente 20 ou 21, ele diz, no verso 21, e o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra si. Ele confessou o seu pecado. Se nós estamos em pecado e nós ferimos a Deus, temos que o quê? Confessar. Temos que reconhecer, não só internamente, mas também o quê? Verbalizar isso. O arrependimento genuíno não termina só com reconhecer e voltar. Vai voltar e ficar parado. Imaginemos se o filho pródigo voltasse e ficasse em casa do pai, só no portão. O pai, a primeira coisa, ia perguntar, o que se passa? Talvez ele veio levar mais. O pai não ia saber quais são o quê? As intenções dele. Mas o próprio filho já se adianta e diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu gosto dessa ordem, é que ele diz, pequei contra o céu e contra ti. É que todo o pecado que nós cometemos contra o nosso irmão, primeiro é algo que nós fizemos contra quem? Contra Deus. Amém? Ele feriu o pai. Comecei a me perguntar, Deus entra onde nesse assunto? Deus entra onde? Mas é que quando eu peco contra o meu irmão, estou a desobedecer um mandamento de Deus. Amai-vos uns aos outros. Como assim mesmo? Então ele primeiro reconhece que diante de Deus ele está mal. Mas também precisava falar com quem? Com seu pai. E ele arrepende-se e pede perdão. Confessa o seu pecado. Ele confessou. Ele reconheceu. Ele não procurou justificativas para o seu quê? O seu erro. Ele reconheceu e foi perante Deus e perante seu pai, aliás, e confessa. De uma forma humilde. Nós temos a tendência de não reconhecer os nossos erros. Sabiam que é tendência nossa, como humanos, de culpar os outros? Quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos. Logo no princípio, no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, quando Deus aparece, confronta quem? Adão. Qual foi a resposta dele? Aquela? O autor que eu li foi mais longe. Diz que ele, de forma direta, culpou a Eva. Mas de forma indireta, culpou Deus também. Aquela mulher que... Sim. Ou seja, se você não me desse, tudo estaria bem aqui.
é tendência do homem não assumir os nossos erros. Lembre-se sempre que nós temos mais inclinação para negar do que para o quê? Aceitar. É tendência nossa. Herdamos dos nossos pais lá. Por isso eu comecei com um exemplo logo lá de Adão. Quando vão para Eva, o que Eva diz? Eu também não sei de nada, eu cobra. Então Adão passa para Eva, Eva passa para a cobra. A cobra não sei como não falou também, que epa. Mas tendência do homem é sempre negar. Mas o filho aqui ele aceita, ele reconhece. Ele confessa o seu pecado. Podemos dar outros exemplos aqui de pessoas que estiveram confrontadas com o pecado e não assumiram, preferiram sempre o quê? Negar. O rei Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele diz: o povo me pressionou o quê? A oferecer sacrifício. E essas pessoas aqui, o povo amalequita, os filisteus aliás já estavam a fugir. Se nós não pegássemos aquela oportunidade, já era. Então temos nos justificado muito e pedido perdão o quê? Pouco. E reconhecido os nossos erros o quê? Pouco. Você pergunta, experimenta com o seu filho e perguntar uma coisa. Ele vai primeiro o quê? Se justificar até. Depois de você lhe pressionar, é que ele vai fazer o quê? Vai. Vamos ver Tiago com a mãe em casa se perguntar. Ele a negar, enquanto sabe que ele o quê? Que ele fez. Não sei se é coisa da minha casa só. E eu acredito também que eu também fui ou sou assim. Porque é o quê? Está onde? Na carne. Somos inclinados a agir assim. Arão, quando Moisés desce lá do monte, encontra o povo a fazer, já com bezerro de ouro, a fazer uma festa. Moisés lhe pergunta, diz: amigo, você sabe que esse povo aqui é inclinado para o mal. Eles me obrigaram, me deram o quê? Me deram ouro, prata, não sei o que, você não faz esse bezerro de bronze. E começaram a colocar, em vez de reconhecer o quê? O seu erro. Temos ainda mais. Outras pessoas, outras figuras. Pilatos, diante do povo, ele também atribui a culpa. Então, nós temos essa tendência. É mais fácil para nós escapar, fugir, colocando. Mas a confissão, ela tem que ser humilde. Então, como é que tem que ser essa confissão? Tem que ser o quê? Humilde. Sem justificativas. Deve ser pessoal. Eu pequei contra ti. Além do filho pródigo, outra pessoa que nos lembra que fez isso é o próprio rei Davi. Quando é confrontado, ele diz: pequei contra Deus. Pequei. Ele poderia também, nesse espírito de negar, dizer: epa, Deus, esse reino que você me deu tem muitas mulheres bonitas. Eu não consegui o quê? Resistir. A culpa é o quê? É sua. Me deu o trono, mas também me deu o quê? Mulheres bonitas. E aquelas minhas não chegavam, tinha que ir lá. Mas Davi, ele quebranta o seu coração e diz o quê? Pequei. Quando ele é confrontado, ele cai e se diz: eu pequei. Ou diz: epa, já sabe como é que é, a carne é fraca, eu mesmo não resisti, aconteceu. Mas somos chamados a assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros. Ele volta para pedir perdão. Certa vez, dando aulas no Maromeu, voltei, depois de umas 3 semanas, fui para lá. E voltei lá, parecia um problema. E o pastor distrital estava muito nervoso. Se não era comigo, era com o pastor Velasco ou com os dois. Demos aula, voltamos. Houve um casal lá que teve um desentendimento, porrada não porrada, e o homem diz: epa, já confessei diante de meu quê? De meu Deus. Não preciso sentar com a igreja, não preciso sentar com quem? Contigo. Aprendeu com quem? Aprendi aonde? Na escola. Então tínhamos que começar a fazer um trabalho, dizer: pastor, essa aula eu não me lembro de ter. Tive que começar já a procurar meu plano de aulas todos e começar a ver que não lembro de ter dado essa matéria. Mas se eu fosse aconselhar, teria de dizer que X. Nós tivemos que começar já a fazer um trabalho e dizer que não. Além de você se desculpar com Deus, você tem que se desculpar com as pessoas que você magoou. Então, há um trabalho de ele se reconciliar com a esposa para o quê? Para voltar. Então, o filho pecou contra Deus, contra o pai. Revolta e também confessa o quê? Com o pai. Então, há a necessidade do quê? De pedir desculpa, de confessar. Quer que é o seu pecado? Fale. A palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessardes, ele é fiel o quê? E justo para te purificar toda o quê? A injustiça. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, a confissão faz parte, é uma parte importante do nosso arrependimento genuíno. Então, Deus deseja sim verdade do íntimo, mas também deseja palavras que o quê? Que saem do coração, que vão poder trazer conforto. Há necessidade de confessarmos aqui e confessarmos segundo a vontade de Deus.
E o quarto e último ponto aqui que quero compartilhar com os irmãos é mesmo no verso 19, no verso 18, aliás. Vou levantar e irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Uma das discussões que eu tive não discussão no sentido desse, mas tentar ver como é que o filho pródigo, ele na verdade está arrependido. Uma das provas aqui, alguém me perguntava, né? Como é que o pai sabia que o filho pródigo está arrependido? Por que logo ele aceitou? Para o pai, eu não fiquei muito preocupado. Depois lembrei, Deus me revelou que esse texto não foi escrito para o pai. Foi escrito para mudar o quê? A nós. Uma das formas que me lembra que esse pai aqui está, que esse homem está verdadeiramente arrependido, é que quando ele volta para seu pai, ele não volta para negociar. Ele não volta para criar estratégia. Ele volta arrependido e volta em submissão. Não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Ele talvez podia voltar e dizer: eu sou filho de quê? Dessa casa. Quero continuar o quê? A mandar. Mas ele sabe que aquele pecado que ele cometeu lhe tirou o privilégio de ser chamado o quê? Filho de Deus. Então nós também, quando estamos em pecado, há pecados que nos fazem o quê? Perder certos privilégios, perder certas posições, perder certos o quê? Acessos. Este homem aqui volta e não exige direito. Ele se submete. Ele reconhece que perdeu o privilégio de ser chamado filho. Agora quero o quê? Ser empregado. Ele volta com a intenção de recuperar o relacionamento com seu pai, mas reconhece que já não está na posição de exigir ser tratado como filho. Ele quer ser tratado como o pior daquela casa. E o pior daquela casa era o quê? Eram os servos. Ele diz: pai, peguei contra ti. E já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Há pecados que mesmo perdoados têm consequências. E consequências o quê? Sérias. Exemplos bíblicos. Moisés pecou a desobedecer a Deus. Faltava pouco só para entrar na terra prometida. Deus disse: todos aqueles que pecaram, eu castiguei, não entrando o quê? Na terra prometida. E contigo não vai ser diferente, meu irmão. Fica. Não vai. Quando você lê a história de Moisés, da sua liderança, você vê a pessoa que deveria então entrar era Moisés. Depois de resolver tudo, a pessoa que deveria entrar era quem? Era Moisés. Mas Deus, ele tem um compromisso fiel com a sua palavra. Não há privilegiados. Todo aquele que peca tem castigo, tem o quê? Tem consequências. Se arrependeu Moisés? Muito. Mas não tem como. Vai ter que assumir o quê? Consequências. O filho estava arrependido e ele volta não para exigir. Ele volta para poder o quê? Pedir perdão. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas a primeira coisa que Deus faz, mata o filho. Traz guerra. O filho, outro filho viola a irmã. E aquele que é violado, a irmã dele, porque era um filho de mãe diferente, começa a perseguir o quê? Aquele irmão para matar, mata e agora começa a perseguir o quê? O pai. E vira uma confusão. E essas consequências foram anunciadas como consequência do pecado de quem? De Davi. De ele ter adulterado e ele ter matado Urias. Então há pecados que vão trazer consigo o quê? Consequências. Há pecados que vão nos tirar o quê? Privilégios. Há pecados que vão nos fazer o quê? Tirar acessos. Adão no jardim do Éden pecou. Foi o quê? Removido. Irmãos, toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não está ligada com o Senhor, ela vai ser o quê? Cortada. Verdade dura, mas temos que seguir. Ela vai ser removida. Saul, quando ele peca diante da presença de Deus, ele se justifica. Samuel vem, o critica, ele justifica, tenta justificar, depois ele diz o seguinte: ok, está bem, pequei contra quem? Contra Deus. Depois de muita insistência, diz: mas agora, vamos comigo, oferece sacrifício, esteja ao meu lado, para o povo ver, e você então vai me honrar. Honra-me, oferecendo o quê? Sacrifício. Para o povo ver do quê? Deus está comigo. Há pessoas que não estão diante da presença de Deus. Vão se atrelar à presença espiritual do quê? Dos outros. Vão querer ficar com Xixi, andar com Y, estar no lugar de Xixi, por quê? Porque as pessoas veem, quando ele está a andar com o irmão Adelton, é porque ele também está o quê? Está bem. Mas não era exatamente isso. Saul perdeu a oportunidade. Talvez se ele fosse sábio ou estivesse arrependido, ele dizia:
o que eu faço para ter o quê? A presença de Deus. Saul diz, vamos juntos para as pessoas verem que a presença de Deus o quê? Está comigo. Ele sabia que a presença de Deus não estava com ele. Sabia que estava em pecado, mas sabia que se Samuel fosse com ele como profeta, ele então as pessoas iam dizer o quê? Deus está com quem? Com ele. Mas diferentemente de Davi, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Tira tudo, leva o reino, leva o trono, leva tudo, mas não se expulse de mim o quê? A tua presença. A diferença é que Davi queria a presença de Deus, enquanto Saul queria fingir, queria parecer que ele tinha o quê? Presença de Deus. Há pessoas que, para não deixar de ser presidente provincial da juventude, vão negar os seus pecados até o quê? Até a morte. Para não deixar de ser diácono, vão também ficar com os seus pecados até a morte. Vão querer aparentar, mas não estão bem. O filho reconhece que não é digno de estar naquela posição. Reconhece que já não é digno de sentar à mesa com o pai e compartilhar uma refeição. Quando ele volta, eu comecei a me perguntar o quanto é difícil alguém que passou a vida toda a mandar e voltar a vir pedir desculpa para o quê? Hoje eu não quero mais ser o quê? Filho. Quero ser o quê?